Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Ramiro Mourão. No turno da manhã sou o professor de arte de vocês, mas sou professor de geografia no turno da tarde. Eu, junto com a professora Suzana, no turno da manhã, que é a professora de geografia, nós preparamos uma aula relacionada ao conteúdo que é a transformação do território brasileiro, para que vocês aí de casa vocês possam assistir, compreender, entender e tirar as dúvidas. Os alunos dos 7º anos da manhã, vocês podem estar entrando em contato com a professora Suzana e tirando suas dúvidas. Os alunos dos 7º anos à tarde, vocês estarão entrando em contato comigo para que eu possa estar tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Vocês podem observar aí o nosso slide inicial. Nós vamos estar falando sobre a formação do território brasileiro na disciplina de geografia. Olha só, nós podemos observar aí, nós vamos imaginar uma viagem no tempo, para que nós possamos compreender como que houve essa transformação no território brasileiro até os dias atuais, não é isso? Nós podemos ver aí o Brasil ao longo dos séculos, todos esses séculos foram importantes nesse processo de transformação do nosso território, tá? O século XV, o século XVI, o século XVII, o século XVIII, o século XIX e o século XX. Estamos no século XXI, né? Hoje já estamos bem avançados, mas até esses séculos aí o Brasil passou por inúmeras transformações. Então vamos dar início. Século XV. Foi lá no século XV onde aconteceu, né, a chegada dos portugueses ao então hoje território brasileiro. Isso ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500, comandado pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, ao atingir o litoral sul da Bahia. Vocês sabem, né, dessas informações, acredito que vocês já tenham estudado isso nos anos iniciais, né? Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil, né? Vocês sabem, foi colonizado pelos portugueses. Isso aí a gente vai estar aprofundando também, acredito eu, na disciplina de História, tá certo? Então, inicia aqui, no século XV, o processo de colonização do território brasileiro. Vamos viajar até o século XVI. Lá no século XVI, nós tínhamos aí uma riqueza, um ouro verde que chamava-se pau-brasil. Iniciou aí a exploração, né, do pau-brasil e também, consequentemente, começou a produção da cana-de-açúcar, que foi um dos meios, um dos mecanismos que começou a atingir, né, começou a desenvolver esse processo econômico brasileiro. Nesse período, a ocupação colonial concentrava no litoral. Observe no mapa. Por que no litoral? Porque foi aí aonde chegou os portugueses. Foi aí aonde começou o processo de colonização do Brasil. Então foi pelo litoral brasileiro, mais especificamente, né, na Bahia, né, e a partir daí o nosso território começou a ser explorado na época pelos portugueses. Vejamos no século XVII, vocês já podem observar através do mapa, já uma evolução do nosso território. Houve aí a ocupação das áreas do Nordeste pelos holandeses. Lembrando, gente, no território americano já tinham colonizadores, já tinham europeus aqui presentes. Holandeses, portugueses, franceses, espanhóis, não é isso? Então, os holandeses começaram aí a ocupar essa área do Nordeste. A ocupação de novas áreas e valorização da mão de obra começou também a acontecer aí. Sabemos que quando chegaram os portugueses aqui, esse território já era povoado, os indígenas, né, eram os principais povos que aqui viviam. Então eles começaram aí esse processo de colonização do nosso território. A expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas da época, a cana-de-açúcar principalmente, tá? A busca pelas drogas no sertão. O que é drogas no sertão? É o guaraná, é o urucu, é o cravo, a canela, a salsa, a castanha, o cacau, entre outros meios que eles se usavam como produção, tá? Vamos sair do século
XVII, vamos viajar até o século XVIII. No século XVIII, iniciou a expansão da pecuária pelo território e a exploração do ouro e diamante foram as principais atividades da época, certo? Então começaram a descobrir aí novos produtos, novas formas de produzir e, consequentemente, eles começaram a abranger o mercado, descobrindo as riquezas que existiam no caso dessa relação da mineração, por exemplo, né? O mapa mostra aí essa questão da exploração, da extensão da pecuária, e isso se estendeu bastante pela região sul do Brasil, que é formada hoje, tá certo? A diversificação econômica e melhoria na infraestrutura de transporte, eles precisavam escoar a produção. Para escoar a produção, eles tinham que melhorar essa infraestrutura, que na época era feita por ferrovias, tá certo? O surgimento de grandes centros urbanos e várias alterações de fronteiras e tratados, né? Começaram aí a crescer o povoamento, crescendo o povoamento, já iam se formando os centros urbanos, o Brasil já ia tomando uma cara, não é isso? Mas ainda sendo colônia de Portugal. E as guerras de disputa por território e o aparecimento dos primeiros desequilíbrios ambientais. Essas guerras de disputa vocês vão ver em história, né? Sabinada, Cabanage, várias outras guerras que existiam nessa época, que eram guerras bastante sangrentas. E os desequilíbrios ambientais começaram a surgir principalmente devido ao desmatamento, às explorações, e uma delas, o pau-brasil, que foi um dos ramos mais explorados no território brasileiro na época, tá? Indo ao século XIX, nós já podemos perceber um grande avanço. Uma das coisas que chama a atenção aí é que nós podemos perceber o Acre, né, já começa a se anexar ao território brasileiro. Foi aí no século XIX que a produção do café no Sudeste, o cacau e o algodão no Nordeste e a borracha na Amazônia explodiram, né? Foi um dos meios econômicos que bateram recorde. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Acre, em termos econômicos do Brasil, ele é um dos últimos colocados, penúltimo, um dos últimos colocados. Na época da exploração da borracha na Amazônia, o Acre chegou a ser o terceiro estado, né, o terceiro território que mais contribuía para a economia brasileira. A ampliação da malha ferroviária vai crescendo e, consequentemente, vai havendo essa necessidade de ampliar, né, os deslocamentos, e a malha ferroviária começou aí a ter essa amplitude. A abolição da escravidão e início da decadência do café. Os escravos vieram, né, da África para trabalhar nessa produção do café, nas fazendas de café, nós chamávamos assim, e eles eram usados para isso. Mas aí também nesse período aconteceu a Lei Áurea, né, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888, e assinado esse decreto, pôs fim então à escravidão no Brasil. E começou aí o crescimento da população urbana e também dos fluxos migratórios. Se vocês observarem no mapa aí, nós não tínhamos as regiões subdivididas que nem são hoje, tem 5 regiões. Nós tínhamos aí o verde, o norte, nós tínhamos o noroeste, né, esse mais cinza, nós tínhamos o oeste, esse amarelo, nós tínhamos o sul e nós tínhamos o centro. Eram essas as regiões que eram aí no século XIX. Hoje nós já sabemos, né, nós vamos estudar mais adiante, que o Brasil é dividido em cinco regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e isso é que nós vamos ver na próxima aula. O século XX, né, nós temos aí já o Brasil já caracterizado nessa divisão, nessa regionalização administrativa, o crescimento urbano interiorizado, o redirecionamento dos fluxos migratórios internos, o agravamento de problemas ambientais, e cada ano, cada século, isso vai agravando cada vez mais, o comprometimento dos recursos hídricos e o crescimento da área marítima, né, até com a implantação aí, né, do Fernando de Noronha, que hoje faz parte, juntamente com São Pedro e São Paulo, faz parte do território brasileiro, tá certo? E aqui nós temos algumas características gerais importantes, né, que nós devemos saber.
O nosso território muito grande, por sinal, o território brasileiro, ele abrange 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que sejamos o quinto maior território do mundo. Ficamos atrás aí da Rússia, ficamos atrás do Canadá, da China e dos Estados Unidos. Depois vem a gente, a Austrália e assim sucessivamente. Tem uma extensa faixa litorânea, nós podemos perceber no mapa aqui, né, o litoral brasileiro e grandes fronteiras. Para nós termos uma ideia, quase todos os países sul-americanos fazem fronteira com o Brasil. Somente o Chile e o Equador são os dois países que não fazem fronteira com o território brasileiro. Certo? Muito bem. 48% do território brasileiro está localizado na região sul-americana. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho, a dimensão que é o território brasileiro. Quase a metade do nosso território está localizado aqui na região sul-americana. 5 regiões geográficas que eu já falei para vocês, 3 regiões geoeconômicas, que é o que nós vamos ver na próxima aula, também as regiões geoeconômicas, junto com as regiões geográficas, 26 estados e um Distrito Federal, 5.564 municípios. Ok? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Repetindo, os alunos do turno da manhã, vocês podem estar tirando a dúvida com a professora Suzana. Os alunos do turno da tarde, vocês vão tirar a dúvida comigo, ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz e em breve estaremos juntos novamente.